Então, pessoal, a Receita Federal ela está mudando de uns meses para cá, cada vez mais, e ela está de olho no agronegócio brasileiro. Cada vez mais ela está com tecnologias avançadas e de olho nesse ramo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, no que ficar atento e como tu não ser pego e não cair em malha fina, né, por erros. Então, a gente vai falar aqui, o que que eles estão olhando, como a gente se protege e alguns principais pontos aí que servem de exemplo para nós. Então, para contextualizar um pouco mais, de modo geral, a Receita já vem, né, em todos os ramos, ela vem com inteligências, com mecanismos muito bons, então eles estão evoluindo cada vez mais e ficando de olho nos contribuintes, nos empresários, enfim, de todo o Brasil. Então a gente já é exemplo mundial em tecnologia, no próprio Banco Central, em tudo, em fiscalização. O Brasil é exemplo, porque está bem avançado nisso. Então fica aí a contextualização para nós. No Rio Grande do Sul começou também a Operação Declara Grãos, que começou aqui e agora está se estendendo por todo o Brasil. Então, é outro mecanismo que eles têm. Então, para vocês terem uma ideia do quanto eles estão de olho, né? Então, vamos lá. Vamos por parte aqui, vamos trabalhando junto aqui no Word, né? Para nós não se perder, tá? Então, como a gente já comentou anteriormente, a Receita está usando muita tecnologia avançada para cruzar dados. Como? Vamos trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Notas fiscais eletrônicas, LCDPR, que é o livro caixa do produtor rural, declarações de imposto de renda, movimentações bancárias. Ponto. Para quem não sabe, também existe a e-financeira e várias outras obrigações que os bancos têm que informar, tanto não só de produtor, de todo mundo, de pessoa física e jurídica. Então, com isso, eles conseguem cruzar facilmente e rapidamente todos esses dados. E o resultado é que qualquer divergência é detectada rapidamente. Um sistema aí desse tamanho e é fácil identificar. Então ele faz um cruzamento ali de nota fiscal com LCDPR, com a declaração de imposto de renda, com movimentação bancária, com todos os acessos que tem e logo já vê se tem alguma coisa errada ou não. Principais erros, agora a gente vai falar aqui dos principais erros. Notas fiscais frias, por exemplo. O que que é isso? Uma prática que ocorreu aí e eles ficaram de olho. Quando despesas são lançadas sem operação real, apenas para reduzir o lucro tributável. Antes passava despercebido, agora é considerado fraude e leva a multas altíssimas. O que que acontece? Tem uma nota fria aí, tu vai ter uma nota hipoteticamente de R$ 100.000, mas não houve movimentação bancária nenhuma. Talvez o teu imposto de renda lá diga que tu não tem caixa suficiente e fica meio difícil tu comprovar isso que tu pagou em dinheiro. Então, já temos um problema aí. Então, um principal problema aí de notas. Então, a gente vai riscando em vermelho aqui, ó, vendas simuladas entre produtores também, tá? A gente vai sinalizando aqui em vermelho, que é o que vocês têm que prestar atenção de erro. Dois produtores fazem uma troca de notas para aumentar despesas e reduzir impostos. Com o cruzamento de dados, a Receita descobre isso na hora. Então, ela vai ver que não houve a movimentação bancária, não houve isso. Também uma prática aí que está tendo bastante problema. Obviamente, visando reduzir impostos, né? Só que tem mais uma, né? Isso também era feito mais antigamente, né? Então, tem relatos aí de pessoas que isso ocorreu. E aí, agora também, a partir de janeiro, a partir de agora já teve muita mudança e o produtor, a maioria deles, só pode emitir nota fiscal eletrônica. O bloco não vai existir mais a partir de janeiro de 2026 para ninguém, para nenhuma pessoa. Então, com isso, vai ficar muito mais fácil eles ter o controle de tudo isso e fazer os cruzamentos, enfim, que já é feito. Então, cada vez mais difícil aí de esconder alguma coisa, né? Que de passar despercebido e que eles não peguem e solicitem uma justificativa, enfim, ou uma autuação. E lembrando que as multas e juros disso são absurdas. Outra situação aqui é o uso indevido de veículos. Carros de passeio de luxo lançados como despesa rural sem comprovação de uso exclusivo na atividade. Isso gera exclusão das despesas e autuação retroativa com multa e juros. O que acontece, pessoal? Lá no manual do imposto de renda vai ter que o veículo precisa ser usado exclusivamente para atividade rural. Aí tu tem que ter meios de prova, nota fiscal, enfim. Tem várias situações que eu não vou me alongar aqui nesse vídeo, mas que vai do entendimento também, para te ver se isso é uma despesa ou não. E teve um caso que nós estava trocando uma informação com um professor,
e ele me comentou que viu, não era cliente dele, obviamente, né, senão ele nem faria isso, mas que viu um caso que o cliente lá lançou uma Lamborghini como despesa, né, como veículo rural. Então, cara, isso é óbvio que não tem como, tem que ter muito esse entendimento, né. Isso é óbvio que uma Lamborghini não é despesa rural. Não tem nem como fazer um lançamento desse, porque é óbvio que vai ser glosado. Então tem que ter esse entendimento, tem que ter esse macete aí na hora de efetuar uma despesa, né, tá. Vamos para o próximo aqui. Omissão de receitas. Não lançar todas as vendas ou não declarar corretamente o LCDPR no imposto de renda. A Receita cruza os valores das notas fiscais com os saldos bancários. Qualquer diferença é motivo para a autuação. Então tem que ficar de olho aí em todas as notas, ter o controle mensal, ter tudo organizado contabilmente e gerencialmente também. Precisa aí para uma futura comprovação, tu não esquecer de nada ou ter o teu controle correto também, né? Porque isso aí também é motivo de autuação. E mais uma vez, te trazendo muito juro e multa se tu chegar a ter esse problema. E com isso, ah, como evitar problemas? Então, a gente falou aqui de alguns pontos, né? E também vamos falar de soluções, né? Obviamente. Então, tu quer evitar dor de cabeça? Aqui 5 passos essenciais. Abandone estratégias antigas que já não funcionam mais. As coisas mudaram, os sistemas, as tecnologias, a receita está muito mais inteligente hoje em dia e tem muito mais acesso. Então, tem que se adequar, tem que ficar de olho no que eles estão fazendo também para ti. E eu não estou falando que isso, se tu cair em algum problema que a gente citou anteriormente, eu não estou falando que tu fez por gosto ou foi por gosto. Mas na maioria das vezes ocorre por falta de informação. Não é que tu quis ter uma sonegação. Tu não sabia exatamente, tinha uma regra, uma lei que mudou e ocorreu de tu cair, né? Ou glosarem, alguma coisa nesse sentido. Então, por falta de informação. Então, um dos objetivos desse vídeo com certeza, é trazer informação para o maior número de pessoas possíveis, para que fiquem atento e façam da maneira correta, né? Para justamente não terem esses problemas, porque, como eu disse, na maioria das vezes, caem por falta de informação, falta de conhecimento. Número 2, tenha contabilidade 100% organizada e transparente. Registre somente despesas reais e comprovadas. Tem que ter ali uma nota fiscal, uma fatura, um contrato, algum documento idôneo aí que tu possa comprovar aquela operação, tanto na receita quanto na despesa. Que tenha o vínculo do pagamento também. Faça auditorias internas periódicas, eduque e oriente os produtores rurais sobre os riscos. Então, eu sempre falo isso, começa com a cabeça do empresário, com a cabeça do produtor querer fazer isso e querer estar organizado. Começa por aí. Com isso, levar mensalmente, contabilmente, tudo organizado e fazer análises periódicas, trimestrais, enfim, para ir tendo esse controle ao longo do ano e vendo se está faltando alguma coisa ou não, e tu já ir ajustando e não deixar virar o ano que tu já não tem mais o que fazer, tá certo? Então, isso vai ser bom tanto para risco fiscal, mitigar risco fiscal, quanto para o teu controle, uma tomada de decisão aí também, tu tendo tudo 100% organizado e transparente, tu consegue ver a tua vida e o teu negócio com muito mais tranquilidade e tomar decisões boas. Então, com isso, a gente tem um fechamento, né? O cenário fiscal está mudando, principalmente com a reforma tributária. Quem não se adaptar pode perder muito dinheiro. Então, a gente sabe também que está vindo a reforma tributária, já vai começar a ocorrer algumas mudanças dentro das notas fiscais, e com isso vai mudar com certeza o dia a dia, as práticas, né, contábeis e rotineiras também do próprio produtor, seja numa emissão de nota, seja num lançamento, seja num controle, numa operação. Então, tem que sim ficar de olho e buscar conhecimento, buscar profissionais capacitados para estarem ao lado de vocês, para te não ter problemas, né? Evitar problemas e também ter mais noção do seu próprio negócio. Então, a gente fecha aí esse vídeo, uma breve explicação de alguns principais pontos que tem que ficar de olho aí nessa situação, tá certo?
Então deixa nos comentários aí se tem alguma dúvida, se já passou por alguma situação desse tipo ou teve alguma dúvida em lançamentos, enfim, em operações, pra nós trocando esse conhecimento aí com o maior número de pessoas possível.